É um prazer estar com você aqui nessa noite. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, porque eu não poderia iniciar essa nova jornada aqui no meu Instagram, onde eu quero estar falando diretamente para esses pais, sem dar espaço para que você viesse estar trazendo esse novo momento para o meu Instagram comigo, porque foi a partir das vivências que eu tive com você que transformou, vem transformando, na verdade, que é um exercício contínuo, a minha maternidade, e que eu fui percebendo a necessidade com os meus atendimentos também de ter esse olhar voltado para os pais. Então, eu agradeço muito por você ter aceitado e que a gente possa estar compartilhando, né, conhecimento com as pessoas que se interessam por essa etapa do desenvolvimento. E seja bem-vinda, Milena, né, que foi minha professora na graduação, é doutora em educação e me apresentou a disciplina positiva e a comunicação não violenta. Lindo, que prazer, um prazer enorme. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live, essas correrias todas. Aí, quando apareceu o seu convite, vamos lá, vou abrir uma brecha para ela, porque eu conheço essa história e sei o trabalho lindo que você está fazendo. E o seu coração pulsa, de fato, pela infância, por famílias. Então, não poderia recusar esse convite. Imagina, é um grande prazer estar aqui e falar sobre infância, família, sobre nós, né? Não sobre um outro lá longe da gente. Quando a gente fala sobre infância, quando a gente fala sobre família, a gente fala sobre a gente também. Nós já fomos crianças, com certeza. Nós internalizamos muitas coisas da infância que a gente coloca no nosso ambiente, dependendo do estímulo que a gente receba. A gente aprendeu a construir uma ideia de criança, uma ideia sobre a infância. Então, quando a gente fala de criança, a gente fala da gente também. A gente fala do hoje. Geralmente dizem muito assim, a criança é o futuro do país. A criança é o presente. Ela está acontecendo agora. A gente não tem que olhar para ela pensando que é um vir a ser. Ela é, e ela precisa ser vista dentro do que ela é. E cada criança, em cada casa, se manifesta de uma determinada forma, aprende determinados caminhos, internaliza determinados estímulos. Quem é essa criança que está sob meu convívio, meu amor e a responsabilidade? Quem está se constituindo? Então, falar de criança é um falar de um agora. E um agora muito importante. Eles precisam ser respeitadas agora. Obrigada. Exatamente. Eu que agradeço justamente, inclusive, por mudar o meu olhar frente às crianças, porque eu fui mãe muito cedo. Então, a minha conduta com a minha filha mais velha era de um jeito, com o meu filho do meio era de outro jeito, e com o meu filho mais novo é de outro jeito, totalmente diferente. E assim, a gente, quando começa a ter esse conhecimento, se abre para esse conhecimento, porque a gente precisa querer, né? Não adianta o outro querer nos mostrar se a gente não quiser trilhar essa caminhada. E aí eu faço assim, penso e reflito, nossa, como eu queria saber de tudo que eu sei hoje antes, desde a minha primeira filha, porque muitas coisas seriam diferentes. Mas ao mesmo tempo eu entendo a minha história e sei que foi necessário eu ter vivenciado tudo para que justamente eu mudasse a minha forma de ver e tentar me reconciliar da maneira que eu posso com eles, com o presente, com a atual etapa do desenvolvimento que eles se encontram agora, porque o passado já foi, né? A gente precisa vivenciar o agora, o hoje e resgatar relações, se conectar, se permitir, porque aqui eu tenho adulta com 21 anos, tenho adolescente com 15 anos e tenho 9 anos. Então, são fases bem distintas,
mas que me ensinam muito. Para minha prática, inclusive, eu aprendo muito com os meus filhos. E eu agradeço ao meu filho mais novo, justamente porque ela é uma criança muito curiosa. Ele não se conforma com a resposta que eu dei. Ah, porque sim. Não, ele quer saber, e foi esse movimento de curiosidade dele que me fez ter esse movimento de mudar, de parar, olhar para ele, ouvir o que ele tinha para me dizer, de me conectar. Por quê? Porque depois eu iria sentir falta dessa fase que ele está agora e não tem mais como a gente voltar, né? Não é um filme que a gente vai pausar, a gente vai viver o que a gente quiser e depois, vamos recomeçar o filme. Não, a gente precisa realmente dar esse momento de fala. Então, meu filho mais novo, por ser muito curioso, foi que despertou em mim essa vontade, essa necessidade de querer entender a infância, de não querer viver tão acelerada, né, em busca do dar, do ter e deixando o meu ser de lado. Então, hoje a minha mudança maior foi motivada pelo meu filho, e que é interessante que ele faz esse movimento com a família toda, não só comigo, mas com minha irmã, com minha mãe, com os primos, porque ele é muito curioso, ele não se conforma com uma resposta que eu dei, ele quer saber, ele vai em busca. E é isso que muitas vezes, quando a gente não tem conhecimento, a gente polda na criança. Ela deixa de ser criativa, ela deixa de ser espontânea, ela deixa simplesmente de ser quem ela é. E talvez esses adultos que a gente encontra pelos caminhos, eles justamente se perderam da criança que eles foram, ou não tiveram oportunidade de ser criança, dependendo da história de vida que eles tenham. E muitas vezes não se percebem nessa dinâmica familiar, nessa conduta com os filhos, ou até mesmo com outras crianças, né? É como eu falei, que a live seria para quem convive com criança, seja mãe, pai, terapeuta, professor, porque é muito necessário a gente ter esse olhar amplo, esse olhar para aquele pequenininho que uma hora vai ser grande e que nos ensinam tanto, a todo instante, desde que a gente esteja conectado com eles. Outro dia ele me perguntou assim: mãe, quando a gente nasce com 9 meses, não é? A mãe tem que esperar 9 meses de gestação com a gente dentro da barriga para depois a gente nascer. Eu falei, Aí ele falou bem assim para mim: e por que quando a gente nasce a gente volta pro zero? Tipo, eu nasci, aí eu tenho um dia, vou completando meses, aí depois vou um ano, porque a gente deveria continuar. Nasceu com 9 meses, então seria 10 meses, 11 meses. E eu falei, cara, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, ele me faz desacelerar e começar a me questionar o porquê de algumas coisas, que às vezes a gente vive tão no automático que a gente não percebe. E a criança está ali, nas sutilezas, observando tudo, nos sinalizando tudo, desde que a gente pare para ouvir e para aprender com eles. Porque eu aprendo o tempo todo, não só com ele, como os meus pequenininhos no consultório. Mas eu quero, Milena, que você fale um pouco que a nossa sociedade, ela aprendeu de uma forma cultural de que para educar a gente precisa punir, a gente precisa castigar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história dos castigos, que eu sei que você tem domínio sobre isso, para que as pessoas que hoje estejam conosco, elas aprendam também, tenham essa oportunidade de entender o que é o castigo, da onde vem o castigo, para que elas reflitam sobre a própria conduta delas. E aí passo a fala para você. Obrigada, querida. Enquanto você estava falando, me veio uma palavrinha, uma pergunta assim. Qual o estilo parental de cada um que está ouvindo aqui? Porque para eu parar e me permitir aprender com outro, eu tenho que ter uma ideia do que
como eu posso viver como eu vivo essa parentalidade? O que é ser mãe para mim? O que é ser pai para mim? Para algumas pessoas, eu já ouvi que ser mãe é cuidar. Aí eu pergunto, ok, o que é cuidar para você? Dependendo da forma como cada um responde o que é cuidar, vai por diferentes caminhos. Então, para eu conseguir parar e aprender com uma criança, eu preciso olhar para mim e me perguntar o que é ser pai e o que é ser mãe para mim. Ser mãe, eu sonhei que a maternidade ia me dar determinados caminhos, a me levar para determinados. Você sonhou. Você está vivendo esse lado do sonho ou você está olhando de fato o que está acontecendo? Para quem é esse sujeito, para quem vem se constituindo. A gente fala mas eu não quero carimbar como quem você é, porque a gente vai se descobrindo, se conhecendo ao longo do tempo, construindo nossas identidades. A gente não tem uma identidade única, imutável. Então as crianças vão se descobrindo, se construindo, e a gente, quando se permite aprender, também vai se construindo a partir dessa relação. Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi que pai e mãe tem que dar as respostas, tem que comandar, tem que dizer para onde você vai, onde você não vai. Eu não vou me permitir parar para ouvir a voz da outra pessoa. Porque eles são uma pessoa. Criança, adolescente, são pessoas. Eu paro para ouvir essa pessoa dentro dos sentimentos e necessidades dela. Certa vez uma pessoa me falou assim, mas se eu não comandar, eu não vou estar sendo mãe. Aí se eu não comandar, eu não vou estar sendo pai. Aí eu perguntei, o que é comandar para você? As palavras têm história. Palavras não são um agrupamento de letras que formam. Não, elas têm história. Elas têm uma historicidade, elas têm uma representação. Então, como eu significo cada palavra que eu utilizo para justificar a minha prática? É como eu falo, assim, entrando na questão dos castigos, né? É muito comum a gente falar assim, foi só uma palmada. Bom, palmada é a palma da mão no corpo do outro, imprimindo dor para que essa pessoa faça o que eu quero ou deixe de fazer alguma coisa. Se eu fizer isso no corpo de uma mulher, eu acho que o nome disso é violência, não? Né? Se eu faço isso com um idoso, se eu faço isso com meu chefe, se eu faço isso com os meus bichinhos, eu tenho 4 gatinhos aqui, então se vocês ouvirem algum serzinho miando aqui a uma delas, é violência. A sociedade vai ler como violência. Mas quando é no corpo de uma criança, é educação? Faz sentido isso? Então, educar também pressupõe nós pensarmos sobre essas palavras que nós usamos para justificar algumas ações que são palavras culturalmente naturalizadas, como se fossem sinônimos. O meu trabalho, o meu doutorado foi sobre castigos escolares. E eu mergulhei buscando diferentes, não só formas de fazer, mas de pensar os castigos ao longo de séculos. Então, eu não posso dizer quando ele começou. Não tem um início com precisão. Começou na data tal, no momento X. Não tem. O que eu consegui perceber ao longo de muitos anos, séculos de estudo mergulhado no castigo, é que em cada período histórico ele tem uma praticidade naturalizada, então, inclusive justificada em lei. Eu estudei os castigos escolares e existem nos regimentos das escolas do século XIX como deve castigar. Então, primeiro é a admoestação individual, depois a admoestação pública. Então, vai aquela humilhação pública. E aí vai seguindo, que os professores tinham que ver qual castigo que eu dou agora. Depois, tantas palmatórias, depois tanta até expulsão. Então, era legitimado. A educação vinculada, interrelacionada com a dor.
era justificado de tal maneira que a gente não parava para pensar nisso. Mas caminhando para e passo com esses castigos legitimados, tanto na escola quanto em casa, vinha um grupo de pessoas, de educadores, de filósofos, dizendo: não faz isso. Eu tenho um livro que eu li, que no rodapé dele tem lá escrito que Quintiliano, no século I, foi o livro de Erasmo de Roterdã sobre meninos, o nome do livro. E lá na notinha de rodapé estava, que eu leio com a nota de rodapé, eu leio tudo. Tem gente que pula, não pulem as notas de rodapé, leiam as notas de rodapé. E estava lá escrito, no século I depois de Cristo, que se castiga-se muito as crianças. Não se deve castigar as crianças. As crianças não aprendem pela dor. Elas aprendem a ter dor, a ficar com dor. E é uma obediência que, na realidade, não orienta e não ensina como lidar com os processos da vida. E século I depois de Cristo. Século I. A gente está no 21. Ao longo dos séculos, foram narrativas em disputa. Algumas pessoas falando assim: olha, não bate. Eu tenho até um e-book, que eu estou para lançar esse e-book, falando um pouco sobre os castigos em diferentes, na voz de diferentes pensadores, desde os 1500 até hoje. Tá quietinho aqui, que é mais um projeto que eu tenho que jogar para publicação, mas esse vai só para e-book. E então a gente fica nessa disputa. De um lado, um corpo de profissionais falando assim: respeite. O que é respeitar? Respeitar a etimologia da palavra é ver novamente. Então, quando você escreveu na chamadinha educação respeitosa, o que é respeito? Respeito etimologicamente é ver de novo, é ver novamente. O que eu preciso ver novamente? O que eu estou vendo de primeira e eu preciso parar para ver novamente? O que eu estou vendo de primeira que está ocasionando alguns sentimentos em mim? Eu estou vendo um rótulo? Eu estou vendo o rótulo do irresponsável? E aí me dá raiva e eu reajo? Eu estou vendo o rótulo da birrenta, da criança birrenta, está fazendo só para incomodar? E aí eu vou e reajo, e é muito interessante. Eu faço uma dinâmica, não sei se você chegou a pegar essa dinâmica em classe, onde eu subo na cadeira, peço para um estudante ajoelhar embaixo, eu estou em pé na cadeira e começo a dar bronca. As pessoas saem chorando dessa dinâmica. Depois eu vou junto, elaboro junto, estou ali, não deixo a pessoa sozinha. Um adulto sai chorando dessa dinâmica que dura 20 segundos. Imagina uma criança. Nós somos maiores, nós somos mais fortes, elas são dependentes da gente emocionalmente, elas são dependentes da gente financeiramente. Como viver assim? Se coloca no lugar desse serzinho. Como viver assim? O que falta para eu conseguir ver de novo, me conectar com esse sujeito? Uma criança de 3 anos de idade não pensa igual a gente. Ela quer explorar o mundo, ela vai mexer nas coisas. Não é ela que tem que se adequar ao local. Meu afilhado vem aqui, eu tenho que tirar tudo que pode estar. Quando ele era mais novinho, agora ele tem 6 anos, espero que ele visite, que ele é lá de Porto Alegre. Talvez venha esse ano. Mas quando ele era mais novinho, vou receber meu afilhado aqui, ele tem 2 anos e meio. O que é que eu vou tirar da altura dele? O que eu vou tirar que é da altura dele que ele pode quebrar? Não é ele que tem que se adequar ao meu meio. Eu que tenho que olhar para ele. Ele não tem um controle neuronal, o córtex pré-frontal dele não está com controle dos impulsos ali, nem mais ou menos. Então, que vida que eu quero com essa criança? Eu quero brigar o tempo inteiro? Não pode, não mexe, não faz, não sobe, não desce, não. Ou eu quero ser compatível com aquilo que ela me pede, que é: deixa eu experimentar o mundo, deixa eu sentir a textura da parede, a textura do chão, a textura dos gatos. Cada gato tem um tipo de pelo, quem tem gato sabe. Deixa eu sentir as coisas. Então, eu tiro
tudo que pode machucar ele. E aí a gente consegue fluir na nossa relação. Vou sair, leva brinquedo, leva algo onde eu possa me distrair com ele. É muito chato esperar muito tempo. É chato pra gente adulto, imagina pra uma criança. Ouve o que ele gosta, que desenhos eles veem, o que eles gostam, como é a saciedade deles. Às vezes come, se não sai da mesa, se não terminar de comer, gente, o estômago é dele, não é o seu. Não é o mesmo tamanho. Se a criança diz, eu não quero mais, ela está saciada. Então, o que eu posso mudar na rotina? Exato. Se ela saciou de uma coisa que talvez não seja tão... Eu quero que ela coma mais saudável, então talvez eu tenha que mexer no antes. Não é obrigar, não é bater. Se a criança não pode caminhar e botar a mão, o dedinho na tomada, então eu tenho que tapar essa tomada, eu não tenho que bater na mão dele. Ele ainda está entendendo o mundo que a gente também está tentando entender. Então, quando a gente fala... Bem colocado. Quando a gente fala em castigo, por causa de efeito, tem castigar, senão ela não vai ser uma pessoa boa. Você tem que conversar e procurar ajudá-lo a compreender naquele universo que ele se encontra nesse momento. A criança fala a língua do brincadeirês, né? É brincadeira, é ludicidade. Então vamos brincar, e aí na brincadeira a gente trabalha vários elementos. Poxa, mas eu não sei brincar. Mas você soube um dia. Você, pai, mãe, tio, tia, vovó, prof, porque tem professores que têm dificuldade de brincar. Vocês souberam um dia o que aconteceu no seu processo que está difícil fluir na leveza. Então, sim, precisamos de uma rede para educar crianças. E a gente quer obediência? É isso? Ser disciplinado é sentar, não se mexer, olhar para frente, ter completa atenção. Gente, eu dou aula para adultos. Quem é que fica parado, sentado, ouvindo o tempo inteiro? Não fica. Não fica. E a gente, adulto, e a gente quer ter criança. Fique. Eu acho que tem muita estrutura para ser mudada, para realmente acolher, integrar, inserir a criança no mundo onde a gente vive. Não dá para ser diferente, é um ser humano que está dependendo da gente. Então, enfim, vou te deixar falar um pouquinho. Eu vi que tiveram algumas perguntas, fique à vontade em trazer elas. Então, é bem isso, assim, eu acho que o mais importante é a gente olhar para essas crianças como um ser que está em desenvolvimento, que tem curiosidade e que é normal, e que a gente dê voz a essas crianças, que a gente não reprima o que faz parte do desenvolvimento deles, da curiosidade deles, e que a gente consiga, né? E ter, assim, mais do que normal, é natural. Normal vem de norma, natural vem de natureza. É natural isso, a curiosidade. A gente tem uma norma de silenciamento. Não, como é comum ver em escola a seguinte frase: não chora, não chora. Como não chora? Eu tô com saudade, eu tô chateada, eu tô triste. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Talvez eu, adulta, consiga me segurar em alguns momentos, mas me deixa no meu cantinho do meu quarto para ver se não vem. É que a gente tem um controle dos impulsos. Mas criança pequena, ela vai chorar quando ela se vê frente a algo que está provocando dor física ou emocional. Como que eu digo para ela não chorar e que não foi nada? Isso invalida. Outro termo que invalida muito. Não tem necessidade de. Não tem necessidade de chorar. Sim. Não tem necessidade de ficar triste. Não tem necessidade de ser. Não tem necessidade pelo olhar de quem? Pela sua história? Pelo olhar desse adulto que não sabe o que fazer e quer suprimir aquela dor daquela criança de qualquer maneira, então é melhor silenciá-la, porque silenciando a dor dela me tranquiliza como adulta?
assim, ufa, parou, não tá mais doendo. Então, tá tudo bem? Não, às vezes ela só tá silenciada, tá doendo sim. Então a gente precisa fazer conosco um movimento de acolher as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, para entender que aquele outro que está chorando, seja porque o pai não aparece, papai na escola não aparece, ou mamãe, seja porque o colega pegou um brinquedo, uma criança fica enlutada por causa de um brinquedo. E como é que eu vou dizer que é bobagem, que não tem necessidade, é só um brinquedo? Todas essas palavras que me desconectam dela, me desconectam de mim também. Sempre que eu silencio uma criança, eu silencio a mim também. Porque eu não me permito vivenciar o que é precioso. Nossos sentimentos, nossas necessidades. E às vezes eu não tenho nem noção dela. Qual é o seu estilo parental? Quem está ouvindo aqui? Qual é? Eu acredito que precisa ser rígida, brigar, gritar, bater. Tá dando certo? Para quem? Acredito que para nenhum dos dois. Tem dois sofrimentos aí de um lado e do outro. O convite, eu penso, para essa live é abrir algumas portas para buscar auxílio. Nós precisamos de uma aldeia para cuidar de pessoas. Não é só de criança, não. Precisamos de uma aldeia para cuidar de pessoas. Então, com certeza. Eu acho que esse ponto, eu até te cortei um pouquinho, mas me veio aqui uma... Mas é isso mesmo, porque nós não fomos ensinados a validar o que nós sentimos, fomos ensinados a silenciar o que a gente sente. E é muito difícil a gente dar o que a gente não recebeu. E a gente precisa fazer essa reflexão, porque não é porque eu não recebi que eu não posso dar, eu não posso me reconstruir. Porque aquele ser, aquela criança, né, que está ali, ela está em pleno desenvolvimento, os neurônios espelhos estão ali o tempo todo olhando para a gente, para replicar, para aprender. E é preciso a gente se acolher e acolher esses adultos também, que muitas vezes estão perdidos dentro de si mesmo ou até mesmo se achando inapropriados por terem determinadas emoções, que muitas vezes é considerada negativas ou positivas, que na verdade não são. São emoções que são naturais, só que algumas são agradáveis de sentir e outras são desagradáveis de sentir. E a gente precisa olhar para elas, olhar para esses adultos, nos olhar também, para que a gente vá lá colocando, montando as pecinhas que faltam, para que a gente se fortaleça e consiga fortalecer aqueles que estão à nossa volta. Então é um contexto, realmente a gente precisa de uma aldeia muito grande para conseguir trazer essas reflexões, principalmente para esses adultos também. Eu fiquei pensando, a partir da sua fala, assim, algo que eu tenho refletido, eu não posso dar o que eu não recebi, mas nós somos multi-historiados. O que eu quero dizer com isso? Eu estou aqui contando uma história para vocês, uma parte, um fragmento de um trabalho. Eu trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com famílias, eu trabalho com adultos, é um fragmento aqui. Eu posso contar diversas outras histórias. E às vezes a gente conta repetidamente a mesma história pra gente. De tal forma que a gente apaga, tira o holofote, tira a luz de outras histórias que a gente vivencia. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes tem pessoas que chegam até mim e falam assim: eu nunca fui amada, ninguém me ama. E imediatamente eu penso, essa é uma história. Deixa eu tentar buscar outras histórias onde o amor apareceu na vida dela. E aí eu pergunto para ela, com quem você aprendeu essa noção de amor para você me dizer aqui que você não tem? Porque para dizer que não é amado, que noção de amor foi essa que aprendeu ao longo da vida? Alguém te ensinou isso?
aí em busca, fazendo algumas perguntas, assim, não, mas eu tive uma professora, daqui a pouco começa a aparecer. Não, mas eu tive uma vizinha, mas eu tive a mãe de uma amiga que me trazia doce, que me dava um abraço, que eu ia brincar na casa. E aí começa a conectar com várias histórias de amor, que eu chamo de histórias extraordinárias, né? Na terapia narrativa a gente chama de histórias extraordinárias, que pensa assim, nossa, eu fui amada sim. Talvez eu não tenha conseguido alcançar, ou não tenha conseguido me alcançar esse sujeito dessa forma, mas eu construí uma ideia de amor em mim. O meu convite é esse, da gente buscar aquilo que a gente recebeu, mas talvez de outros sujeitos do nosso entorno, que não são, ou não foram, talvez, aqueles sujeitos pilares, o pai e a mãe, por exemplo, ou veio da mãe, ou do pai. Às vezes a mãe tem um perfil, o pai tem outro. Mas, não, peraí, o amor ele tá aí. O que você aprendeu com esses outros sujeitos que você pode colocar na sua vida? Que você pode trazer para sua história? E que você pode, de alguma maneira, levar para o seu filho ou para sua filha? E aí a gente sai dessa questão, eu não recebi, para eu recebi. Desse plano, daquele plano, gostaria de ter recebido de X e Y pessoa, mas eu recebi daqui, então tá me preenchendo. O meu convite é a gente olhar para outras histórias. A criança, o adolescente, sob a responsabilidade de cada um, sob o cuidado de cada um que está aqui, ele vai construir memórias a partir da vivência e da experiência com você. Que memórias eu estou ajudando a construir? Para um dia, uma psicóloga perguntar para ele ou ela lembrar, poxa, realmente, minha avó, minha prof, meu prof, um prof de judô, que um dia veio assim, poxa, um professor de judô, eu tinha esquecido dele, acabei de lembrar. Aí eu começo a explorar essa história. E o corpo até muda. O corpo muda, o corpo... Sim. E o olhinho cheio d'água. E aí vê aquela vontade de fazer com a criança, com seu filho ou sua filha. Então passou de um discurso de eu não recebi para um discurso. Eu encontrei dentro de mim aquilo que eu recebi. Eu não estava conseguindo me conectar. Então, a palavra que eu deixo aqui, de convite reflexivo, é a palavra conexão. Como é que eu me conecto com as minhas histórias? Como é que eu me conecto? E essa é uma pergunta muito incrível. Como eu me conecto com você? Quando a criança está numa situação que está demonstrando raiva por algo que tenha afetado ela, como eu faço me conectar com você, minha filha? Como eu faço? Porque se eu bater, será que eu vou estar me conectando? Se eu gritar, se eu sacudir, será que eu vou estar me conectando? Ou isso vai fazer com que você se assuste ainda mais, libera cortisol, luta fogo ao congelamento, para ver ali, ou fugir, como eu posso me conectar? Mas um convite é como eu posso me conectar comigo, com a minha história, com as minhas histórias extraordinárias, que talvez eu não consiga, não tenha podido nem falar sobre elas com ninguém. Fale sobre elas com alguém, converse sobre as histórias extraordinárias, veja a palavra. Fora do ordinário, fora do comum. Qual é a história dominante que eu conto? Mas que história extraordinária, fora desse comum, e que não deixa de ser maravilhosa, também existe na minha vida. Enfim. E é engraçado que você falando aí, eu lembro que nos estudos da disciplina positiva, tinha uma história que falava justamente de um pai que tinha ido para um congresso e que lá o palestrante estava falando de como conduzir a criança no momento da raiva. E o pai estava muito descrente, ele queria uma solução e ele dizia: abrace o seu filho, esteja perto dele quando ele estiver com raiva. No primeiro momento ele vai estranhar, porque a sua conduta poderia ter sido outra. Mas
ao longo que você for perpetuando o seu comportamento, você vai ver que o seu filho vai mudar também. E ele fez esse teste durante uma semana. E quando ele retornou para dar o feedback ao palestrante, ele inclusive disse que o filho falou para ele assim, que ele dizia: filho, eu preciso de um abraço. E ele: mas agora? E ele dizia: agora, eu preciso de um abraço. No momento que a criança estava com raiva, totalmente desregulada, e aí ele dizia: eu preciso de um abraço. E o filho estranhou. E o pai disse que precisava, a criança foi e o abraçou, e ele foi fazendo isso como uma constante, uma rotina. E aí o filho começou a entender e a perceber que podia contar com aquele ser que representa tanto para ele na vida dele. Ele conseguiu se conectar, talvez compreender uma necessidade que não estava sendo entendida, porque ele estava olhando, às vezes o que eu falo, olhe para o seu filho. Não olhe para o comportamento do seu filho que está desadaptativo. Aquele comportamento, ele está sinalizando algo. Mas olhe para o seu filho. Lembre do primeiro momento que você teve com ele nos seus braços. Olhe para aquela criança que você está tendo o primeiro contato na sala de aula, que ela chega com tanta insegurança porque está se afastando do lar, que transmite essa segurança na maioria das vezes. Então a gente precisa estar realmente atento. E justamente, eu sempre falo isso, a gente precisa se conectar. A gente precisa se desligar das outras coisas e se conectar com o momento presente. Porque é assim que a gente vai conseguir entender o que aquele comportamento está nos sinalizando. E às vezes está sinalizando: eu preciso de você, eu quero você aqui, me dê um abraço, me dê seu ombro, me dê sua escuta. Eu preciso de você. Então a gente precisa realmente parar, né, para olhar para esse momento e entender o que aquele comportamento está nos sinalizando, né? E sobre isso, é assim, tem crianças que não gostam de ser tocadas na hora que estão com raiva. Então eu vou abrir esse parênteses para não parecer que é uma receita de bolo. Né? Não, é só uma parte. Nossa, muito legal isso que você disse, muito legal. O que acontece? Às vezes vai ter criança que não quer que seja tocada quando ela está com raiva. Vai ter crianças que... E aí é o meu movimento de pensar assim, não é sobre mim, é sobre ela. Quem é meu filho ou minha filha? Como ele se relaciona com o ambiente que ele está? Às vezes apenas a palavra: eu tô aqui se você precisar de um abraço. E eu sei que naquele simplesmente ficar do lado, né? Ficar junto, mas algo muito importante: validar o sentimento. Sim. Validar o sentimento. O que é isso? Tornar válido, tornar legítimo. Tá tudo bem ficar com raiva. A gente não se desculpa pelo que a gente sente. Sentir uma coisa, fazer é outra. Eu posso sentir raiva. E o que eu faço com essa raiva? 1 milhão de coisas podem vir, dependendo de outras milhões de coisas. Mas validar, tá tudo bem ficar com raiva? Tá tudo bem sentir tristeza? Que é diferente de não precisa ficar triste, não precisa. Então, você falando, eu me lembrei de um livro que eu vou indicar aqui, O Cérebro da Criança. O livro O Cérebro da Criança. Esse livro ajuda a colocar em perspectiva essa dimensão da validação do sentimento. Porque às vezes quando a pessoa está com raiva e é uma criança que a gente fala, eu quero um abraço, a criança está vivenciando aquele processo dentro dela e ela não vai conseguir tirar. E daqui a pouco a gente pensa, puxa vida, não deu certo. Não, botei em prática e não deu certo. Com outras crianças, ela vai parar, vai olhar e vai abraçar. Então, independentemente da técnica, é uma ideia muito mais ampla de olhar para aquele sujeito e pensar quem é você dentro de diferentes ambientes. Eu fui professora de educação infantil
E, como professora de educação infantil, via como a criança tinha um comportamento dentro da escola, uma forma de se relacionar. Quando chegava o pai e a mãe, outro caminho. E quantos profs, se tem alguma prof me assistindo, já deve ter ouvido mães ou pais perguntando: por que na escola ele é de um jeito e fora é de outro? São relações diferentes, são sujeitos diferentes, são encontros diferentes, são contextos diferentes. Então, independentemente da técnica que existir, tem algo muito importante, que é a validação desse sentir. E do nosso também. Quantas vezes na hora que quem é prof aqui que está assistindo sabe, eu dava aula, dei muito tempo aula para 3 anos de idade. 20 crianças de 3 anos de idade. Aí teve um dia, eu geralmente dou esse exemplo nos workshops, que eu peguei uma criança no colo e eu estava usando aparelho na época. E ele, agitado, me deu um soco. Quem usa aparelho sabe. O negócio não é bonito. Dor. Naquela hora eu percebi, não é. Eu pensei primeiro, não é sobre mim, ele tem só 3 anos. Não foi pessoal. Chamei a minha amiga, que a outra trabalhava comigo, fica com ele um pouquinho. E eu precisei sair, porque quando eu tô com muita dor, eu preciso tirar dessa dor. Para não explodir, eu precisei sair. E tá tudo bem, em vários momentos, ou em alguns momentos, nós precisarmos nos afastar para ter o nosso tempo positivo. Isso não é um problema, ao contrário, pode fazer parte da solução. Por isso que precisa de uma aldeia. Por isso que precisa Exatamente. a gente precisa desse acolhimento. Se na hora eu não tenho alguém, respira. Sim, tô vendo aqui, o cérebro adolescente é perfeito, é muito bom. No meu livro, o livro da empatia, eu utilizo bastante o cérebro do adolescente também, esse aí, para poder fazer algumas reflexões a respeito. Sim. É muito bom. Mas aquilo que a gente diz lá e tudo que a gente trabalha, né, você tem um trabalho super bonito, não é dicas para que a criança obedeça, é caminhos para conectar. Por isso que cada família é uma família. O que a gente lê no livro, a gente tem que pensar como isso ocorre dentro da minha casa. Quem é o meu filho? Quem é a minha filha? Que está aqui? Quem sou eu? Quais são as minhas crenças? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Eu fiz uma postagem recentemente sobre adolescência. Eu sei que a gente está falando de infância aqui, mas os adolescentes crescem, mas eles ainda precisam dos pais. E muitas vezes a gente pensa, não, já tá grande, não precisa de mim. E aí fala assim, eu convido para vir no meu mundo. Ou seja, eu convido para sair comigo, para ficar comigo. Mas o que você faz para entrar no mundo dele? No mundo dele? Quais são as influências que ele gosta, ele ou ela? Quais são as músicas que ouve? Que bandas que estão rolando por aí? Que séries são? Mas não é para fiscalizar. Pronto, a gente voltou para a lógica da punição. Não é para fiscalizar. É para conversar, para entender como esses sujeitos, esses super-heróis se articulam, quais jogos que jogam, se articulam na vida dele ou dela. E para curtir muitas vezes as músicas, para curtir, se permitir. Então, quando criança, levou a criança para um parquinho, brinca com ela também. Se divide um pouco, ela vai brincar com outras crianças, mas brinca junto também. Entra nesse mundo, conecta com essa infância. Eu não tive infância em algum momento que você brincou. Você teve a sua infância. Essa que foi possível para você ter. Dentro dessa, encontre os momentos que você brincou, que você simbolizou, que foi para o mundo da fantasia. Permite conectar ali. A gente não pode mudar o passado, a gente pode conectar com algumas questões com ele e ver como eu posso reelaborar isso hoje. E se doer, se permite sentir essa dor. Às vezes dói olhar para trás. Às vezes dói. Mas não se mistura com a dor. Não se mistura com a culpa. Sim. A culpa paralisa. Não se mistura com a autocrítica. Ela paralisa.
ela paralisa. Pensa que E assim, nós estamos o movimento fluindo. é justamente esse, assim, né? Eu costumo sempre falar que não existe receitas prontas, nem fórmulas de bolo. É a gente promover essa autorreflexão, porque é um tijolinho por vez, um tijolinho por dia. Não conseguiu hoje, amanhã a gente recomeça. Hoje eu não consegui colocar tal coisa em prática, me descontrolei, mas amanhã eu tento. Então, assim, é promover, na verdade, essas reflexões que nos tocam e que consigam tocar outras pessoas, para que através desse movimento interno, essas mudanças possam de fato começar, né, iniciar, porque às vezes não é um protocolo, né? Tem esse protocolo aqui, siga que vai dar certo. E a Não gente existe faz esse protocolo. O que eu faço para controlar? Não. O que eu faço para me obedecer? O que é obedecer para você? Volta para a palavra. Em que momento você aprendeu que essa palavra tem esse significado dentro da sua vida? Hoje eu não consegui colocar em prática algo que eu me dispus. Ok. O que aconteceu? Foi o contexto? Foi o meu contexto interno? O que aconteceu? Eu pedi um abraço, ele me deu, yes. Na hora da raiva, assim, eu adoraria um abraço. Me deu. Ou na hora da raiva, você gostaria de um abraço? Quero, beleza. Daqui a pouco, no outro dia, não quero. Ih, meu Deus, não funciona mais, deixa eu correr para outra. Não é roupa. Não é roupa. Não é. É compreensão dessa realidade que você, na relação com o seu filho ou filha vive. E lembrando, nós mudamos ao longo do tempo. Os interesses mudam, sim, né? Os desejos deles mudam, os sujeitos mudam. E a gente precisa, é uma necessidade, que não é nada fácil muitas vezes, de lidar com as mudanças da vida. Não é. Isso é o tempo todo, né? A gente está em constante evolução. E que bom por isso, que a gente, assim, tem esse movimento de mudar, né? Seria ruim se a gente fosse estático. Então, eu acho que o bom da vida é isso. Hoje eu penso de um jeito, mas hoje eu me permito a pensar de outro. Eu tinha uma atitude lá atrás, mas hoje eu tento fazer diferente. Eu acho que é isso que traz esse movimento mesmo de mudança, a partir do momento que a gente repensa, né, sobre aquilo que a gente pensou que fosse uma verdade absoluta ou que fosse o único caminho. A gente amplia o nosso olhar e vê que tem diversos caminhos que a gente pode seguir para estar melhorando a nossa relação, seja com os nossos pequenininhos ou com os nossos adolescentes também, que precisam muito da gente, do nosso olhar, da nossa escuta, de entrar realmente no mundo deles, aprender com eles também, né? Que às vezes eles falam aqui alguma coisa de algum jogo, o que é isso? Aí vou lá, né? Que é isso? Quero saber. Menino, não sabia. O auge agora é esse. Aí quando eu vou falar algo que eles já me falaram, mãe, isso daí já não é mais não, já tem outra coisa na frente. Então, assim, a gente se permitir. Porque às vezes a gente convive com os nossos filhos e a gente não conhece os nossos filhos porque a gente não se permite entrar nesse universo. E às vezes é coisa simples, assim, né? Qual é a banda preferida? Qual é a comida que seu filho mais gosta? E a pessoa para e olha, nossa, eu não sei. Eu acho que é tal coisa. E aí era tal coisa, por exemplo, é lasanha nesse momento. Mas agora a comida preferida já é uma feijoada. Então muda sempre, né? Dependendo do momento em que eles estejam. E aí realmente a gente tem que se permitir entrar nesse mundo deles para que a gente consiga aprender. Que eles têm tanto a nos ensinar e fazer nos conectar com essa etapa, né? Que às vezes o adulto ele esquece que ele já foi criança e que ele já foi adolescente. E aí exige dessas crianças ou desses adolescentes comportamentos de adulto.
que eles ainda não têm a maturidade cerebral para ter. Eles estão numa etapa de desenvolvimento que é para poder conhecer realmente o mundo e esperar as nossas orientações, né? Interessante se a gente falar comportamento de adulto. Qual? Qual comportamento de adulto? O que é um comportamento de adulto? A gente precisa um comportamento de adulto ou um comportamento idealizado? Ou uma expectativa? Pois é, que nem todos os adultos têm, idealizado, né? Que nem eu consigo ter, ou eu só consigo ter em alguns momentos, igual eles também conseguem ter em alguns momentos não conseguem. Então, assim, o que é comportamento de adulto? Eu atendo adultos também, e eu vejo muitas questões nos adultos. Gente, tem tantos comportamentos que a gente nomeia, que a gente rotula, e que se a gente tentar entender, vou até sentir, mas se a gente tentar entender, assim, fazendo parte de um contexto, o que é o comportamento de adulto? Mais ou menos eu volto para as expressões, né, para os slogans que a gente às vezes utiliza, assim, mas uma coisa que eu escuto muito nos atendimentos: eu não vou dar conta. Eu imediatamente falo: o que é dar conta? O que é dar conta? Porque eu tenho uma visão idealizada do que é dar conta. É o que é não errar, nunca sair tudo perfeito. Mas o que é perfeito? Existe esse tal de perfeito? Ou também é algo que eu idealizo de acordo, a partir das expectativas sociais? Algo que você falou que eu achei muito bom, muito legal. Tudo que você falou é muito bom, muito legal. Eu vou pensar agora que é da gente focar nesse sujeito, nessa pessoa, nessa pessoinha, que é pessoinha por causa de tamanho, eu digo, tá? Que é menor que a gente, mas é uma pessoa no mundo. E não olhar para os outros que estão criticando e julgando. Meio do shopping. A criança... Sim. Nossa, o shopping é extremamente lotado de estímulos. Ele pode dar sobrecarga sensorial, dependendo da criança. E eu levo para o shopping. Ok. Se a criança está com sono, se a criança está com fome, aí pronto, a sobrecarga sensorial vem, que é assim. E aí todo mundo olha. O que eu penso? Eu estou conectada com o que eu estou pensando sobre o que os outros estão pensando. Por exemplo, estão achando que eu não sou boa mãe, estão achando que eu não sou bom pai, estão achando que eu não sei educar, estão achando que... Ou eu me conecto com aquela criança que ali está, aquele meu filho que ali está. Você conhece mais sobre os seus filhos. Se você viesse para mim essa clareza é muito nítida. Você não tem ninguém que conheça mais seu filho do que você. Eu conheço elementos que podem te ajudar a refletir a partir da sua realidade. Então, se eu estou com meu filho ali, o que ele está querendo me dizer? Como eu faço para me conectar com você? É fome? É cansaço? É excesso de estímulos? É luz? É barulho? É gritaria? Eu quero esse brinquedo, eu quero esse. Eu quero esse ovo de Páscoa, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Caberia E, gente, o ovo de Páscoa tá aqui também. Fui ver esses dias. Tá. Babado. E aí não, mas o que pode ser? Um abraço talvez me acalme. Uma vez eu estava no otorrino, eu até escrevi sobre isso, também falo bastante sobre isso. É um otorrino pediatra, meu otorrino pediatra até hoje, aqui que eu conheci em Aracaju, ele é muito querido, sabe cuidar do meu ouvido, eu gosto de calma e delicadeza. E então muitas crianças, ele é um pediatra. Muitas crianças, e uma dessas começou a jogar, ele tinha quase 2 anos, começou a jogar tudo no chão. E aí a avó dele falou assim: tá vendo, ó, já começou a incomodar, dá um tapa nele que para. Aí eu, opa, vê? Vamos tentar resgatar essa conexão. E aí eu perguntei, aí eu falei com ela assim: olha, é quente, né? Ela me olhou assim:
Tá quente, um ar-condicionado não tinha, era ventilador, não estava dando vazão. Por que vocês estão aqui? Ah, nós já estamos esperando, deu um probleminha, então nós estamos esperando quase 2 horas. Nossa, é muito tempo, vocês devem estar cansados. Ele deve estar muito cansado. Eu imagino que ele deve estar com muito calor. Será que ele não está assim, um pouquinho irritadinho, talvez, por causa desse calor e desse tempo todo esperando aqui? Aí a mãe dele pegou ele no colo e saiu. Daqui a pouco ele volta sem os sapatos e sem a meinha. E ela falou assim, realmente, ele estava com calor, ele detesta ficar de meia e sapato, já estava há muito tempo. Pronto, tirou a meia e sapato e foi brincar. O tapa desconectaria a observação do contexto e da criança. E por essas duas coisas, observação de contexto e observação da criança. Conectou. E ele foi brincar tranquilo, por atendida, foi a última, fiquei lá e foi tudo bem. Então, quando acontecer algo, seja a professora que esteja aqui ouvindo, seja a mãe, seja pai, seja psicólogo, psicóloga, como eu posso me conectar com você? Quais necessidades estão pedindo para ser atendidas que me ajude a conectar com você? Mas eu estou desconectando de mim. Como eu posso me conectar comigo? Eu precisei me afastar, no caso do menino que me deu um soco na boca. Precisei me afastar para me conectar comigo. Curar que sangrou e tudo mais. Sim. Então, naquela hora eu precisei. Depois conectei comigo, fui, conversei com ele, brinquei. Fechou, ok, foi tudo bem. Mas naquela hora, realmente não é pessoal. E, gente, não é pessoal. Eles estão manifestando algo que eles não conseguem falar. Às vezes a gente não consegue. Quando a gente não nomeia um sentimento ou uma emoção, a gente não consegue gerenciar ela. Então, acolher também tem a ver, validar também tem a ver com nomear. Uma tentativa de... Ai, você tá triste, você... E aí a gente nomeia esse sentimento. E aí conecta a área cerebral. Que opa, peraí. Sim. Talvez tua. São ideias, assim como a ideia do abraço, assim como são caminhos. Como ele se conecta dentro da sua família. Exato. E a gente se aprender, né? Se conectar, como você falou, com a gente mesmo. A gente entender o que é que a gente está sentindo. Eu acho que é o ponto de partida para tudo. Porque nesse movimento de estudar e tentar colocar em prática, eu percebi isso também. Às vezes eu chegava, então, tipo, tem dias que eu saio para trabalhar o dia todo, então eu não vejo o Rafa, né, que hoje é o pequenininho da casa, pequenininho entre aspas, de 9 anos. Então, quando eu chego em casa, ele tá cheio de novidades para me contar. E aí, às vezes eu tô muito cansada. Então, hoje eu consigo falar isso para ele. Olha, Rafa, mãe vai ficar um pouquinho no quarto, ter um momentinho comigo mesma, esvaziar a minha mente. Daqui a pouco mamãe volta e vai escutar todas as suas histórias. Porque se eu fosse em outro momento que eu não tivesse esse conhecimento e ele viesse todo alegre me contando, ai, que jogo, tô com minha cabeça cheia, não quero te ouvir, tive um dia cheio no trabalho, ia ser um caos, né? E o que é que eu estaria ensinando para ele? Então, hoje eu entendo quando eu não estou bem naquele momento para ouvi-lo, me valido, converso com ele, porque ele também, dessa forma, eu consigo ensiná-lo a ele se autovalidar. Quando ele se desregula, para que ele sinalize para mim também quando ele não está bem, né? Quando ele está chateado com alguma coisa, ele vem para mim falar, eu não consegui fazer tal coisa, né? Não consegui, pronto, a gente chegou, ele está em época de prova. E aí o pai estava falando com ele, aí ele, pai, eu quero silêncio, eu preciso estudar. Eu não estou conseguindo me concentrar. Então, é uma construção, é o tempo todo, né? A gente está nesse movimento, construindo, aprendendo, ensinando. E eu acho que o ponto de partida é esse, essa modificação interna, né? Esse querer, esse tentar, a gente buscar esses vários caminhos
que a gente tem para poder se ajudar e ajudar quem está à nossa volta também. Eu acho que eu sempre bato nessa tecla, não existe fórmulas prontas. Quando eu fiz a minha primeira consultoria de pais o ano passado, um workshop, e aí eu perguntei o que é que aqueles pais que se inscreveram, eles esperavam, né? Porque às vezes a gente coloca uma expectativa de que tipo, eu vou ter uma resposta para tudo, eu vou sair daqui desse workshop, não vou ter mais problemas com o meu filho, porque aí vai vir a receita de bolo e eu vou seguir o passo a passo e vai dar tudo certo. Seria excelente que fosse assim, mas não é. É um processo gradativo, é um processo que a gente precisa se permitir e querer também. Porque às vezes a gente percebe, né, que a gente espera uma mudança, na verdade, do outro, somente do outro. E coloca justamente essas expectativas nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, e a gente não olha para a gente, o que é que a gente realmente faz, né? Em vez de colocar essa expectativa. De que maneira eu posso contribuir para que essa mudança de fato aconteça? Porque às vezes eu percebo nos meus atendimentos, na minha prática, que ou a criança, hoje eu não atendo mais adolescente, porque eu filtrei mesmo o meu público. Antes eu atendia tudo, porque eu fui sentindo que eu me identificava, o que me fazia realmente pulsar assim, os olhos, o querer estar. E aí antes eu atendia adolescente, adulto, idoso e criança. E aí foi na minha prática que eu fui me identificando, eu adentrei nesse universo infantil e me identifiquei, gosto, e na medida que eu fui praticando, eu também fui sentindo essa necessidade de trazer esses pais, porque às vezes a criança é o sintoma da dinâmica familiar, né? Não tem como não trazer. Não tem como não trazer família. Tanto que quando eu migrei 100% para o online, eu atendo 100% Sim. online e não atendo criança, justamente porque eu estou 100% online e a atuação com a criança pede alguns caminhos que eu me sinto restrita no online. No adolescente e o adulto, não. Mas eu trabalho com orientação parental. E muitas vezes tá orientação parental. Não. Então, assim, quando vem, tem que ser um combo. A família é um sistema. Não é assim, vou levar para terapia, para terapeuta dar um jeito e voltar 1 hora na semana e voltar lindo, parceiro. Não, a gente precisa. É uma transformação do sistema. Exatamente. Não tem como eu atender criança. Então, eu falo adolescente para frisar, mas é muito cristalino. É família. É família. Sim. A família tem que estar presente. Muitas vezes a família tem que estar presente junto no atendimento, sim. Para poder ver o processo, aquele filho, aquela filha em ação. Muitas vezes tem que estar ali para escutar aquele filho, aquela filha de uma outra maneira. E observar de uma outra. Mas certa vez, quando eu estava no presencial, eu chamei o pai e a mãe para ver a filha brincando. Porque ela achava que a filha não brincava certo, que gritava muito quando estava correndo com as amigas. E ela brincando com um grupo de crianças. Nossa, todas as crianças fazem assim, as crianças brincam assim. É coisa da criança. O trabalho tem que ser com ele. E aí, à medida que eles foram mudando, a relação foi mudando. Então, você pontuou algo que é fundamental a gente perceber. Não, a gente trabalha com família. Então, precisa entender de adulto. Porque muitas vezes vai fazer a escuta do adulto, da mãe, do pai, ou dos dois juntos, ou do vô e da avó. Já tive 6 pessoas na minha frente: mãe, vó, padrinho, madrinha. Porque era todo mundo no convívio da criança. Então eu quero escutar como cada um se relaciona, porque a criança não se relaciona igual com todos, né? Ela tem formas diferentes de estar. E aí todos eles foram tendo diferentes ideias. Nossa, que lindeza que veio daí. Então é isso, assim, não é a criança. Ou os pais estão disponíveis, ou fica realmente mais difícil.
para poder lidar. Não que a gente não vá pintar novas memórias nela. A gente vai. Sim. Mas é outra vida quando os pais estão presentes. A mesma coisa professores. Quando eu estava direto na escola e a professora me trazia algum caso, não era meu, era nosso. Ela não toma, cuida disso aqui que você é psicóloga. Não, você é professora, você tem muito conhecimento. E ele está todo dia com você. Então é nosso. O que você pensa, como é que você vê, que ideias você traz. E a gente vai construir caminhos juntos e junto com aquela criança. E é fantástico, porque tu protagoniza a professora, que tem muito conhecimento, não é um som. Né? Então essa fala, assim, me deu uma ansiedade, assim, não, ela é muito importante. Ela é muito importante. Sim. A gente trabalha com sistemas. Mesmo adulto. É verdade. Eu tenho uma adolescente que um dia trouxe um namorado para a sessão. De tão importante que era aquela relação, de tão e assim, ótimo, porque aquele não é uma pessoa sozinha. Ela está inserida num contexto mais amplo. Então, o contexto é esse que chega até mim a partir das diferentes vozes. É fantástico o nosso trabalho, né? É muito empolgante. É verdade. Tem aquelas nuances, né, que a gente passa também, tem situações desafiadoras, mas é aquilo que, como você falou, né, a gente tem que aprender a olhar para aquilo que a gente consegue. Porque não é porque não deu certo com uma pessoa, com uma família, que a gente tem que desqualificar todas as outras que a gente conseguiu ajudar. Talvez aquele momento não foi o momento para aquela família, né? Talvez ela ainda não tivesse aberta para o processo e tá tudo bem. E a gente é justamente isso, a gente se entender, se validar, se conectar com a gente, para que a gente não se perca da gente mesmo, né? Da nossa essência, do nosso propósito, daquilo que a gente acredita e de tudo que a gente consegue transformar através da nossa profissão. Então, assim, a gente vai se inspirando, vai se espelhando, vai buscando, isso é muito bom. Assim, tem professores da graduação que a gente sempre se inspira, né? Tem aqueles que a gente tem mais contato e que a gente se inspira para dar seguimento na nossa trajetória. E assim, para mim você foi uma inspiração quando a gente teve esses momentos, esses workshops, a sua forma leve de trazer o tema, justamente partindo sempre desse princípio de nos fazer pensar sobre a nossa fala, pensar sobre a nossa atitude, sempre pensando, porque é através desse movimento do pensar que a gente vai se moldando, se modificando e tentando ir ser melhor a cada dia, dando passinhos pequenos, mas em busca daquilo que a gente acredita. Eu acho que o ponto principal é esse, assim, se a gente acredita naquilo, a gente tem que sentir, se permitir, vivenciar e no final vai dar tudo certo, desde que a gente acredite no propósito, né, da mudança, porque a gente vai vendo, quando a gente se permite, a gente vai vendo essa mudança perto da gente. E a gente vai ver, nossa, dá certo. Não é fácil, mas dá certo. Então, assim, desde 2017 eu tive contato com a teoria. Em 2019 teve aquele workshop lá no Artemisia, né? Foi um dos primeiros que eu participei junto com outros pais e foi, assim, fantástico participar. A partir dali já trouxe vários movimentos para mim. Eu estava até olhando a foto da época que a gente tirou, que tem no meu Instagram, e uma atividade que a gente fez e que a gente tinha que chegar em casa e dizer para as pessoas que a gente amava o quanto elas eram importantes para a gente. Então, quando eu cheguei, eu li para os meus filhos, eu tirei foto deles com um bilhetinho. Então, eu estava recordando esses dias justamente para me conectar, para poder
a gente fazer essa live, porque foi todo esse movimento, é uma construção, né? Para que a gente consiga colocar em prática. E a gente vai vendo que vale a pena. Porque os meus filhos, eu vejo que eles são próximos a mim, eles conseguem conversar comigo, eles não têm medo. Então, tipo, é isso que eu queria, que eu busco sempre com eles e tento passar para os pais. Sempre quando a gente busca essa conexão, não é para o nosso filho ter medo da gente, ele tem que pensar que são as pessoas que vão me ajudar. Eu estou com um problema, então eu vou procurar minha mãe para me ajudar, né? Eu lembro que em 2000 a gente mudou para cá, porque eu moro agora em Itabaiana, em 2018, aí em 2019 eu tive uma experiência prática mesmo com o meu filho do meio, porque ele estudava em uma escola aqui e foi tranquilo. E quando as coisas apertaram financeiramente, eu me inscrevi no programa de bolsa e consegui. Ele foi estudar em uma outra escola que ele está até hoje. E aí ele ficou super relaxado, tipo assim, falavam que a escola era fácil, então ele meio que chegava em casa, jogar videogame e assistir Netflix. E eu fiquei bem na minha, né? Eu disse, não, vamos ver o que esse movimento vai dar. E aí, quando ele chegou com a prova, para mim, para o pai, ele chegou super nervoso. Aí começou a chorar, e aí eu deixei ele chorar, meu esposo queria, né, vir com o perfil parental autoritário de epa, não, vamos ouvir. Aí depois que ele chorou, que ele colocou todas as questões dele, aí eu só fiz uma pergunta para ele, assim, eu disse, eu entendo que você está triste, porque você não gostaria de ter tirado a nota que você tirou, mas o que foi que você fez que deu esse resultado? Quais estavam sendo os seus comportamentos para que você alcançasse esse resultado? Porque a nota, pouco importa se você tirar 10, 8, eu quero que você aprenda. E aprenda para você, porque hoje eu estou te dando suporte, mas é seu, é para você, abraça essa oportunidade. E aí ele chorou bastante e eu sei que aí ele queria me devolver, ele mesmo estava querendo se punir. Tome meu celular, fique. Eu disse, não, eu não vou ficar com seu celular, porque eu preciso que você tenha um celular, que eu preciso me comunicar com você, porque a gente mora em uma cidade onde eu não tenho família, e o celular é uma ótima ferramenta, desde que a gente saiba usar. E você vai aprender a usar o celular, você vai aprender a dividir o seu tempo. Você pode fazer todas essas coisas, mas é o equilíbrio. E eu tô aqui. Se você quiser, a gente vai sentar, vamos fazer um roteiro de estudo. Você vai me dizer os seus horários para não acumular matéria e assim a gente vai seguir. Mas depende de você querer. Aí sei que ele chorou bastante, chorou, a gente validou. Pronto. Quando foi no outro dia, ele me chamou, a gente sentou, fizemos um roteiro de estudo. Ele conseguiu colocar em prática, conseguiu recuperar a nota e de lá para cá eu não tenho mais problema com ele sobre isso, porque eu fiz ele pensar sobre a ação dele, sobre o comportamento dele que gerou aquela consequência. Não era o meu castigo que ia fazer ele mudar, não era a minha punição que ia fazer ele mudar, né? Foi fazer ele pensar, ele refletir sobre a atitude dele mesmo. Então, assim, eles hoje têm a abertura de conversar com a gente, tanto comigo como o meu marido, porque ele também, eu fui conversando com ele, venho conversando, e meu marido é muito aberto, muito adepto também. Isso facilita bastante a gente colocar aqui em prática aqui em casa. Quando eu tô no termômetro acima, ele, se afaste, que agora não é o momento. Aí quando é ele, eu digo, você se afaste, que agora não é o momento. E assim juntos a gente vai, né, nessa busca, porque é uma busca constante, não tem receita pronta não, é o nosso sentir. Eu acho que é esse, o nosso sentir no momento, e quando a gente se torna pais conscientes. Eu acho que é isso, quando a gente se torna assim consciente das nossas ações e o quanto vai refletir se a gente tiver algumas atitudes com eles. É a gente pensar, eu estou afastando ou eu estou conectando o meu filho?
E não é fácil, viu? Porque assim, no dia que ele chegou, eu fiquei bastante chateada com essas notas, mas eu disse, não, eu tenho que ir por outro caminho. Porque ou eu me conecto com ele, ou eu vou afastar ele de mim. E eu preferi me conectar, validar o que ele estava sentindo, né? A tristeza, ao mesmo tempo raiva, medo, porque ele realmente, eu tinha um outro comportamento antes de ter conhecimento da disciplina positiva e da comunicação não violenta. Então tinha também por trás esse medo, como é que meus pais vão reagir? Vou levar uma surra? Vou ser punido? Vai tirar meu celular? Então ele estava carregado também com essas emoções, esse misto de emoção. E aí quando ele viu que a gente conduziu de outra forma, ele relaxou. E ali ele pôde me ouvir, ele conseguiu me ouvir porque a gente se conectou. Eu acho que o ponto principal é esse, assim, que a gente quer deixar na noite de hoje, né? É esse ponto de se conectar. Quando a gente consegue se conectar, a gente consegue ter bons resultados. Que história linda, Fê. Parabéns. Que lindeza. Eu fico, assim, extasiada de ouvir. Tamanho respeito para com uma pessoa. E eu costumo falar algo que é um convite reflexivo para todo mundo que está aqui. Não sacrifique a relação pela estrutura. Não sacrifiquem a relação pela estrutura. E a estrutura pode ser tanto uma estrutura curricular, formal, quanto uma estrutura de crença. Não sacrifique a relação com a relação pela estrutura de crenças que você aprendeu ao longo da sua vida, que eu acho que a primeira parte do meu livro é isso que eu trago, a parte das vozes desses adolescentes. Não sacrifique a relação. E você não sacrificou a relação por causa de uma estrutura. Tem que tirar boa nota, ele não estudou, ficou sentado vendo, então vai ficar de castigo. Não, as coisas não são assim lineares, não. As coisas não são essa lógica. E que lógica é essa? A gente tem que questionar a premissa. Começa por aí. Precisamos questionar a premissa. É castigando? É colocando no cantinho do pensamento? Por que vai pensar uma pessoa no canto do pensamento, gente? Vai pensar no quê? O que eu quero? Eu quero resolver algo que eu acredito que é um problema. E aí eu afasto, e aí eu isolo. No momento que, por exemplo, se você tivesse colocado ele de castigo, ele estava com medo, ele estava triste, ele estava irritado, ele estava com culpa, então você vai lidar com tudo isso lá no isolamento. Que é isso que o castigo pelo isolamento faz, porque deixar no quarto é um castigo pelo isolamento. É isso que ele faz. O que eu vou ensinar de fato? A não fazer novamente. Mas como eu estou ensinando isso? E será que a não fazer novamente, eu vou me sentir tão inadequado que eu vou acreditar que a minha identidade está associada a esses rótulos e eu não sou bom bastante mesmo, então não adianta nem tentar. Olha só a avalanche que pode vir. Quando de fato foca em solução. Isso é outra coisa que isso. Não sacrifica a relação pela estrutura. 2, foca em solução. E assim, quando eu falo em estrutura de crenças, tem pessoas que sacrificam a relação com o filho e com a filha por causa de uma estrutura de crença absolutamente homofóbica. Muito. Que é o último capítulo da primeira parte, que é a história de um rapazinho que eu trouxe. Pela voz desse rapaz. Que estrutura está me fazendo me desconectar do meu filho e da minha filha? Que estrutura maior que na realidade está me pressionando, me prendendo, na realidade está funcionando como uma corrente e está me desconectando da pessoa que eu amo. E eu falo isso não só na educação de crianças e adolescentes, mas de casais também. Muitas vezes a gente sacrifica a relação.
pela estrutura também na relação conjugal. Eu deixo esse convite reflexivo, não sacrifica a relação para isso. O dever de casa tem que ser feito. Tem que. Então, eu vou ficar horas em cima daquele dever de casa. Eu tô vendo que meu filho não tá bem, eu tô detestando a situação, ele também, a gente só tá brigando, mas o dever tem que estar feito. Aí quando a gente vai olhar, pra que tanta coisa? Pra que tudo isso? É repetitivo? Eu já vi crianças falando assim, é repetitiva, tudo isso de novo, eu já fiz, eu tô cansado, quero brincar. Uma criança passa na escola pouquíssimo tempo dedicado a atividades de corpo, livre, de brincadeira. E a língua da criança, né? É muito tempo sentado, cognitivo, direto. Chega em casa, almoça, e vai fazer dever. Não é tempo para essa criança descansar, brincar, exercitar outras áreas do cérebro, corpo, liberar outros neurotransmissores para lidar com aquele cortisol todo da sala de aula. A escola tem uma estrutura que muitas escolas precisam mudar. Eles têm uma estrutura que não está compatível, não está neurocompatível, não está respeitosa. E aí eu chego em casa e não, meu filho tem que ser o melhor, ele tem que estudar, ele tem que fazer o dever, porque assim eu me sinto melhor mãe, melhor pai. Então, começa a repensar a sua noção, a construção cultural de maternidade e paternidade que você agregou a partir da sua história de vida. Agradece a nosso pai, agradecer a nossa mãe, por muita coisa que eles fizeram, mas a gente se libertar para fazer diferente. Porque nós somos diferentes. Com certeza. Nós podemos questionar a premissa. Então você questionou a premissa. E questionando a premissa, eu preciso tirar o celular, eu preciso bater, eu preciso... Você questionou essa premissa. Não, peraí, eu prefiro a premissa do como eu faço me conectar com você. Ele já tem idade suficiente para se responsabilizar com apoio, que é o seu do pai dele? Tem. Então vamos lá, vamos apoiar e vamos focar em solução. Que ideias você tem para numa próxima oportunidade fazer diferente? A gente não pergunta para criança e para adolescente. A ideia de parentalidade é comando. Não precisa ser comando. Algumas pessoas sentem melhor, estão exercendo melhor o papel quando comandam. Não estão, olha para o resultado disso. Eu adorei o filme Red. Crescer é uma Fera, que tá no Disney Pixar, que eu assino a Pixar, porque eu sou apaixonada pela Pixar, não vou assinar esse negócio. Disney Pixar é o que há para mim. O filme Encanto é maravilhoso, vejam o filme Encanto, quem tiver a oportunidade para ver, é fantástico. Mas nesse filme Red, dá pra gente trabalhar muita coisa, e uma delas é esse medo, esse receio que o pai e a mãe têm também. Olha para ele. Que medo é esse? O que esse medo? Esse medo é um mensageiro, ele está dando mensagem do quê? E aí a gente pode buscar ajuda para lidar com esses intrusos. E na realidade eles entram, passam mensagens e eles vão. E a gente precisa conectar com esse serzinho. Quando seu filho ou sua filha tiver medo, me lembrou sua fala, Fê. Você quer que ele corra para você ou corra de você? Você permitiu que o seu filho corresse para você. E isso não é ser permissivo. Não é. Exatamente. É difícil. E assim, a gente, quando a gente se conecta, a gente ensina tanto. Outro dia eu estava me arrumando, gente, na maior agonia, né, para poder levar eles para a escola, era depois do almoço. E aí, Rafa, ele derrubou o biscoito, a lancheirinha dele com biscoito, né? E aí, automaticamente, eu nem vi. Mas quando eu saí, ele já estava com a vassoura e a pá para recolher o farelozinho do biscoito. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, mãe, eu derrubei aqui, mas eu já estou limpando. Mas porque em um outro momento aconteceu, em vez de eu ir lá brigar, gritar, reclamar, eu permiti a ele ensinar,
que ele podia aprender com aquilo. E é justamente isso, essa conexão, é a gente se conectar o tempo todo, porque a gente ensina muito mais quando a gente consegue se conectar. Porque quando acontece algo que está fora do controle, se a gente fosse se deixar levar por aquela emoção que talvez seja um gatilho para a gente que já vem de um dia que não está legal, a gente não consegue ensinar nada para os nossos filhos. Consegue afastar, criar desconexão, né? Criar um medo. Eu não posso derrubar isso aqui porque minha mãe vai me bater, vai brigar comigo. E é uma coisa natural, é como às vezes a gente fala, né, nessas reflexões que a gente faz da disciplina positiva e da comunicação não violenta. Se for o nosso marido que precise de um colo, a gente dá. Se for um amigo que está chorando, a gente se torna disponível. Se for nossa mãe, a gente se torna disponível, mas quando é o filho, a criança, a gente não, a gente tem outro tipo de reação. E a gente precisa justamente rever o porquê. Por que com eles? Por que não dá, né, não ter essa conexão com eles também? E assim, a dor do outro não tem que passar pelo meu crivo. Eu não sou a medida. Sim. Eu não sou a medida de dor. Exatamente. Não tem que passar pelo meu crivo. Quando uma criança chora porque esqueceu o brinquedo em casa e tá na escola e queria levar o brinquedo, se uma parte de mim pensa, é só um brinquedo, criança que tá chorando. Então, pensa assim, pensa que você perdeu algo muito importante e significativo para você. Doeu? Então, esse brinquedo é importante e significativo. Outra coisa que a gente costuma fazer, alguns adultos costumam fazer, é na hora de ir embora do parque. Tá no parquinho, enfim, tá na hora de ir embora. Pega a criança e tira. Gente, imagina que eu tô trabalhando aqui no computador, tendo 1000 ideias aqui, artigo, e tá fluindo, daqui a pouco alguém... Eu tô feliz, eu gosto de escrever, então pra mim é um prazer enorme. Eu tô aqui no meu prazer de escrever, e daqui a pouco alguém pega e me tira. No meio da minha ideia. Gente, é claro que aquilo ali vai me gerar uma série de emoções e sentimentos. Outra, eu tô aqui no meu computador trabalhando. Aí chegou, vou botar com a criança, o que acontece? A criança tá ali brincando, outra coisa que é comum em parquinho, em escola. A criança tá brincando lá com uma panelinha ou carrinho, seja lá o que for. Aí chega uma outra criança. Você diz, chegou uma outra criança, meu filho tem que dividir as coisas. Aí eu pego o carrinho, toma, agora é a vez dele. E aí a criança se irrita, a criança chora, a criança... nossa, mas meu filho não sabe dividir. Vamos pensar o mundo adulto agora. Eu tô aqui no meu computador, feliz da vida, ou não muito feliz, mas eu tenho que terminar a tarefa, enfim, mas eu tô aqui entretida, aí daqui a pouco chega alguém que eu não conheço, entra na minha casa, e o meu marido simplesmente pega o meu computador e dá para pessoa. Como assim? É sério que isso acontece? A gente já fica indignado, e a criança tem que aceitar com tranquilidade. Respeitar, ver de novo é isso também. Olhe de novo esse rótulo que a gente tende a colocar com a ideia de criar um filho perfeito para satisfazer talvez um sonho de mãe ou pai perfeito. Não, vai ter hora que a criança não vai querer emprestar um determinado brinquedo naquele momento e a gente vai ter que trabalhar em cima de combinados. E aquele colega que chegou, ele vai esperar um pouquinho, sim, porque o brinquedo, o meu filho está brincando com ele agora e ele precisa do tempo dele para ir saindo e conhecendo essa criança que chegou e aí ele vai emprestar o brinquedo. A gente não precisa dar demonstrações públicas de algo idealizado, de alguma expectativa às custas da relação. Não sacrifique a relação pela estrutura. Tentem fazer a dobradinha subindo, né? Celebrei. Na escala de idade, subindo na escala de idade, de certa forma de poder também, a gente tem que saber trabalhar muito bem esse poder. Como estamos lidando com o poder na relação parental?
isso também é muito importante. Com o adolescente, isso aparece com muita ênfase. Mas na infância também, né? Como eu lido com essa relação de poder? Você falou algo bem, bem bacana, bem lindo, que é, pai, eu quero estudar. Silêncio, por favor. Olha, a educação respeitosa, ela é recíproca, viu? É aí que há talvez a dificuldade. Se eu posso comunicar que eu não estou bem, preciso do meu tempo, e eu adoro quando meu marido respeita o meu tempo e ele respeita de fato, eu também tenho que respeitar o tempo da criança. Quando eu tô com meu afilhado e ele pede o tempo dele para alguma coisa, eu preciso respeitar esse tempo dele para alguma coisa. E daqui a pouco ele vem correndo e dá um lindo abraço. E é a coisa mais gostosa. E é recíproca, a relação é recíproca. Aquela prova, respeita seu pai e sua mãe. Eu estou respeitando meu filho ou minha filha? Que respeito é esse que eu exijo? Eu coloco aí o negrito na palavra exigir. Eu estou respeitando. Gente, não é fácil. O que a gente está falando aqui, na prática, não é fácil. Então, tem uma palavra que a gente utiliza na nossa cultura que é bem linda, que é desculpa. Tem horas que a gente não vai conseguir fazer o que a gente se propôs quando acordou. E a gente pode sempre voltar e pedir desculpa. E conversar. E ouvir como o nosso comportamento reverberou no filho e na filha, no aluno estudante. Existe a palavra desculpa. E desculpa não quer dizer que vai perder o respeito pela gente, não. Tem que mostrar força. Tem que falar a coisa mais forte do que desculpa. É incrível, né? Com certeza. É lindo. Com certeza. Eita, pra gente ficar eu sei que a vida aqui conversando, né? Que é um assunto que dá aí várias e várias lives, mas foi um prazer estar com você hoje, nessa noite. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade em estar compartilhando todo o seu conhecimento com a gente aqui. Tenho certeza que as pessoas que iniciaram a live com a gente e estão finalizando, elas com certeza estão saindo melhores do que chegaram e repensando sobre a forma de educar, que educar pode sim ser de forma respeitosa, né? Que a gente consiga realmente se conectar, para que a gente consiga de fato ensinar alguma coisa para os nossos humaninhos que estão aí a todo vapor. Então, eu acho que a palavra da noite é essa, conexão. É o princípio de tudo, né? Muito obrigada pelo convite. Eu estou com tanta saudade de voltar para o presencial e com workshops presenciais. Eu só estou fazendo em company, na escola que me convida, eu vou aqui em São Paulo, eu fui, enfim. Mas tá me dando muita vontade. Aqui é Cajus para a escola, mas tá me dando muita vontade de reeditar. Agora que você falou, né? Quando você começou a falar no início da live, esse curso que você participou, tá me dando muita vontade de fazer outra edição. Esse de 2019 que você veio, me deu aqui uma chamadinha no coração de fazer novamente esse. E quem sabe a gente se encontra em outros, até com parceria, por que não? Presencial. Sim. Tá vendo que tão longe? Eu acho que não. Dá pouquinho de tempo daqui, aí, daí, aqui, enfim. Vamos pensar em possibilidades. Sim. Quanto mais vozes, é aquilo, né? Eu já ouvi certa vez que é bobagem eu trabalhar com não violência, falar sobre não violência. Não ia mudar. Assim, olha, Quintiliano, no século I depois de Cristo, estava lá na luta dele, na voz. E assim veio. Tantos pensadores, a gente acha que começou outro dia, né? No século XX, não. Tem muita gente ao longo do século, muita gente. E cada um fazendo parte da história. E é assim que eu quero me ver e eu vejo você. A gente pode não
estando nesse mundo, não vê a mudança que a gente gostaria lá bem firme, mas a gente faz parte da história de quem está querendo plantar sementes, promover mudanças, promover reflexões. E eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte da história de quem está tentando, da história de quem está agindo em prol de uma educação mais respeitosa. E é lindo ver você nessa história também. Eu fico muito contente de ter feito parte da sua história, de você estar fazendo da minha também e de estar aqui nessa live. Então, muito obrigada pelo convite, de coração. Não posso te abraçar aqui, mas vai com o coraçãozinho. Eu tenho uma paciente adolescente que ela faz um coração de uma forma diferente com a mão, mas eu não aprendi isso ainda, então é o meu. Agora que eu percebi que não deu certo, então eu vou pedir indicação para ela de novo. Sexta-feira a gente vai estar juntos e meu amor me ensina de novo a fazer esse coração. Mas aí vai nesse que eu sei, assim. Pelo meu coração e minha gratidão. Sim, e com certeza, né? A gente está plantando as sementes naquilo que a gente acredita e que a gente vai vivenciando. E pela nossa vivência a gente sabe que dá certo e que vale a pena. Então isso é a motivação maior e é transformador. E eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, de você estar aqui e de ter tirado a cortina que estava na frente do meu maternar e que eu consigo ver um horizonte depois dessa bagagem de conhecimento, que é no horizonte que a gente vê tamanhas possibilidades, né? Que educar uma outra pessoa nos traz. Então, eu acho que o ponto principal da nossa live é esse: se permitir, se conectar, colocar em prática. Não deu certo hoje, recomeça amanhã e tentando sempre. É um processo. E tá tudo bem. É isso. Não é uma linha de chegada, não é uma competição, não é um resultado. A vida se faz nesse processo. E é um processo. E vamos acolher essas experiências. São experiências. A aprendizagem, ela faz parte do processo, e faz parte da experiência. E que a gente possa trilhar essas experiências com empatia, com compaixão, com conexão para conosco, nosso processo. E aí a gente vai cada vez mais conseguindo se abrir a olhar o processo do outro. Então que possamos viver as experiências na medida do possível, do nosso desenvolvimento, do nosso processo. É isso, querida. Muito obrigada. Prof, eu queria pedir a permissão para colocar a nossa live no YouTube, né? Quem quiser depois rever, vai estar lá. Depois eu disponibilizo o link para você também, que não pode sair do ar. Foi muita troca, muito conhecimento. Quem não teve a oportunidade de estar no ao vivo, mas vai ter a oportunidade de rever esse bate-papo e essa partilha que você trouxe na noite de hoje. Fica à vontade. Obrigada. Pode compartilhar, fica à vontade. Muito obrigada também. Um beijo. Obrigada a todo mundo que está aqui, que esteve e precisou sair. Mas muito obrigada por tudo, pela escuta, pelo acolhimento. Beijo, querida. Tchau. Tchau.